Olá, pessoal! O painel Supercia de Boas Práticas em Contratações Públicas de hoje vai cuidar da nova Lei de Licitações e vamos falar um pouco sobre a definição dos tipos de serviços na nova Lei de Licitações. Bom, primeiramente, a lei define serviço como toda atividade ou um conjunto de atividades destinadas a obter uma determinada utilidade, ou intelectual ou material, que seja aí de interesse da administração. Daí nós temos uma primeira divisão entre os serviços, que são os serviços comuns e os serviços especiais. Os serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio aí de especificações usuais de mercado. Já os serviços especiais são aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, eles não podem ser descritos como serviços comuns. Então é um critério basicamente residual, sendo exigida aí uma justificativa prévia do contratante para esse não enquadramento como um serviço comum. Depois vem uma divisão entre serviços contínuos e serviços não contínuos ou contratados por escopo. Então vamos lá. Os serviços contínuos são aqueles serviços contratados pela administração pública para manutenção de uma atividade administrativa decorrente de necessidade permanente, de necessidade prolongada, aí a ideia de contínuo. Já os serviços não contínuos ou contratados por escopo são aqueles que impõem aí ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico num período pré-determinado, podendo esse período ser prorrogado, desde que justificado, é claro, pelo prazo necessário à conclusão desse objeto, ou seja, para a conclusão desse escopo. Dentre os serviços contínuos, nós temos aqueles que possuem um regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que são aqueles cujo modelo de execução exige alguns requisitos, como por exemplo, os empregados do contratado devem estar à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos serviços, que o contratado que ele não compartilhe os recursos humanos e nem os recursos materiais disponíveis ali numa contratação para executar simultaneamente outros contratos em outros órgãos, outras entidades, outras empresas, e que também que o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante contra a distribuição, controle e supervisão desses recursos humanos que estão alocados nesses contratos. Então isso caracteriza essa dedicação. E por fim, nós temos aí os serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, que são aqueles realizados em alguns trabalhos específicos também, que tem algumas delimitações. Então, por exemplo, estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos, projetos executivos, pareceres, perícias, avaliações em geral, assessorias, consultorias, auditorias técnicas, tributárias, financeiras, fiscalização, supervisão, gerenciamento de obras e de serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Uma que é bastante comum também, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte, de valores de bens de valor artístico, controles de qualidade, análises, testes, ensaios, enfim, esses trabalhos aí realmente de natureza intelectual. Pessoal, é muito importante que o gestor saiba a diferença entre a natureza dos serviços, pois isso vai ter uma total interferência acerca da modalidade de licitação que vai ser utilizada, então para fazer essa escolha, sobre o critério de julgamento da licitação que vai ser utilizada ali para a seleção da proposta mais vantajosa, até também para ver se vai ser caso de licitação mesmo ou se vai ser caso de afastamento da licitação, então um caso de inexigibilidade, um caso de dispensa.
Também é importante para saber como serão os prazos e as condições de execução, condições de prorrogação desse contrato, enfim, muito importante saber a diferença entre a natureza dos tipos aí de serviço que nós temos dentro aí da nova lei de licitações. Nós da Superci esperamos que tenham gostado das orientações desse painel, pois este é o nosso compromisso. E se gostaram, curtam e compartilhem. Muito obrigada e até um próximo painel.